No último dia 9 de outubro, a comunidade judaica e o mundo perderam Ben Abraham. Sobrevivente do Holocausto, jornalista, escritor e um propagador da mensagem de paz e de memória de tudo o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Veja agora a homenagem do programa Shalom Brasil a este grande homem. A date which will live in infamy. It's not a maneuver. We're being attacked. It's an air raid. Durante 1939 e 1945, a história da humanidade foi marcada pela Segunda Guerra Mundial. As grandes potências não mediram esforços para conquistar seus objetivos e não pouparam vidas. Durante esse período, aconteceu o Holocausto, que foi marcado pela intolerância e pelos terríveis atos cometidos contra a humanidade. Milhões de pessoas foram assassinadas pelo regime nazi-fascista por possuírem uma ideologia ou religião distinta. Dentre eles, 6 milhões de judeus perderam a vida. Apesar de tantos atos cruéis, milhares de pessoas sobreviveram e entre elas estava Ben Abraham. Nascido em Lodz, na Polônia, viu amigos serem levados por caminhões, o pai morreu de fome em um gueto na Polônia e foi separado da mãe quando chegou ao campo de concentração de Auschwitz, onde ficou por 2 semanas. Após a guerra, com muita força e determinação, Ben Abraham se recuperou, permaneceu em Israel até 1955, quando finalmente veio ao Brasil e conheceu sua esposa Miriam, sua eterna companheira, com quem teve 2 filhos. Eu, da parte, com a ajuda da minha esposa Miriam, fazemos tudo para que nunca seja esquecido o que aconteceu com os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Ben Abraham contou sua história para que atos como o do Holocausto nunca mais aconteçam. Ele esteve presente em diversos eventos dentro e fora da comunidade judaica, sempre com o objetivo de educar e contar tudo o que aconteceu. Escreveu 15 livros, deu palestras e recebeu homenagens. Jurei a mim próprio, caso Deus permita-me sobre a guerra, contarei ao mundo tudo o que passei, tudo o que presenciei. O Holocausto nunca deve e pode ser esquecido. É a mais trágica página da história do povo judeu. No último dia 11 de outubro, familiares e amigos se despediram de Ben Abraham. Com 90 anos, ele faleceu por problemas de saúde. Ben Abraham, que era presidente da instituição Sherit HaPleitah, também era um grande homem, marido, pai, sogro e avô. Meu sogro era uma pessoa fantástica, né? Mais do que a figura pública que vocês conhecem todos e tudo mais, a visão que a gente tem principalmente é da família. Então, ele era uma pessoa com uma pujança, uma força fantástica que a gente, na verdade, tem que seguir o exemplo. Essas metas que ele colocava para ele e a força de vida que ele tinha é uma coisa que, na verdade, a gente tem que seguir como exemplo. Ele teve esse exemplo durante a vida toda, e principalmente no combate à discriminação racial, antissemitismo. E essa é uma batalha que a gente tem que seguir adiante. Ele conseguiu isso e é um exemplo que a gente tem que seguir. Todo mundo conhece meu avô como o Ben Abraham e ele merece todas as homenagens. Ele foi um ícone para a nossa comunidade. O seu trabalho comunitário, a sua luta para a memória do Holocausto, para que isso nunca mais acontecesse. Mas para a gente ele era nosso avô, vovô Haim.
era um beijoqueiro, ele gostava de ficar com a gente, brincar, contar piada. Os momentos, toda a sabedoria que ele transmitia para a gente, seja em lições de vida ou conselhos, isso tudo vai ficar na memória. Isso é o que a gente vai sentir falta. Chegar na casa dele, não ter ele lá chamando a gente, primeiro pedindo um beijo, depois querendo dar um beijo e depois conversando. O meu avô era assim. Na verdade, ele era um avô. Para mim, ele era o meu avô especial, um avô que me criou, como todos os avós. Mas ele não era só o meu avô, ele era o Ben Abraham. Acho que a comunidade vai sentir a falta dele, seja como o Ben Abraham, seja como o Henry, mas a gente vai sentir muita falta mesmo do Haim. A família vai sentir falta do Haim. E ele só deixou bons exemplos pra gente e é isso que importa. Membros da comunidade judaica e admiradores prestaram as últimas homenagens a Ben Abraham, lembrando sempre de todo o esforço que ele teve ao longo da vida de manter viva a memória de tudo o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era uma pessoa muito competente naquilo que fazia. Como palestrante, ele ilustrava muito bem aquilo que nós passamos durante a guerra, mas como tudo na vida é o ciclo, nasce, vive e morre. Para todos nós vai chegar esse dia, para ele chegou hoje. Eu sou um pouco de família, porque a minha neta é casada com o neto dele, e por isso eu estou presente aqui. Essa perda representa muita coisa e é maior do que a própria comunidade. É muito forte para a comunidade, mas é maior. Eu diria que representa o símbolo de resistência do ser humano contra a opressão, contra a barbárie. E a perda do Ben Abraham representa, né, essa possibilidade do ser humano de lutar, de sobreviver e de lembrar coisas que não devem mais acontecer. Eu acho que está todo mundo muito triste, eu pessoalmente estou muito emocionado. Calou-se uma das vozes mais importantes que relatava o período mais escuro da nossa história contemporânea, o período mais dramático, que foi o Holocausto. Ben Abraham narrava em primeira pessoa esse episódio nefasto da nossa história, da história da humanidade. E realmente é uma perda imensa para a comunidade judaica. Eu diria que é uma perda única. O Ben Abraham é o herói da minha geração. É o símbolo da resistência, da sobrevivência e da vontade de divulgar ao mundo os horrores e as barbáries do nazismo. Eu diria que ele é insubstituível. Talvez uma das poucas pessoas da minha geração que vai ser muito difícil colocar um outro no lugar. Ainda bem, até porque horrores como o nazismo nunca mais acontecerão. Acredito que fundamentalmente que a vida prevalece, mesmo depois de tudo que aconteceu, das atrocidades que aconteceram, termos sobreviventes como ele, falando sobre aquilo que aconteceu, serve para que nunca mais aconteça, ou seja, um período de extremo terror da humanidade e que serve para demonstrar o que a humanidade é capaz se nós não relembrarmos os erros para conseguirmos construir um futuro melhor. É um momento muito triste, mas nesse tipo de momento nós temos que lembrar tudo o que ele fez pela comunidade judaica. E ele fez muito. O Sr. Ben Abraham era uma pessoa muito especial e a verdade é uma perda para a comunidade e para o mundo. Porque precisamos mais pessoas assim para representar, para a gente falar sobre o Holocausto. Representa uma pessoa que se dedicou a sua vida após a guerra, que é uma segunda vida, porque uma pessoa que passou a guerra morreu e ele teve uma segunda vida aqui no Brasil e se dedicou a sua vida totalmente para as pessoas conhecer e educar as pessoas sobre o passado, sobre o Holocausto, para não acontecer de novo. Bom, o Sr. Ben Abraham é um sobrevivente dos campos de concentração nazista, escapou com vida, dedicou a vida dele inteira a denunciar aquela atrocidade, aquela barbaridade, um homem importante para a humanidade como um todo,
um homem importante para a comunidade judaica de São Paulo, do Brasil e do mundo, e um homem importante para nós, porque era um bom amigo, uma pessoa de convívio para mim maravilhoso, gostava muito de mim, eu gostava muito. Nós éramos, antes de mais nada, amigos. É uma estrela, um homem que nunca teve distância para nada. Nós compartilhamos na cultura de paz, junto por muitos anos. Eu sou Roberto Casimiro, maestro, então ele me convidava para cantar, para somar junto nesta luta, inclusive junto com a comunidade B'nai Brit, né? E eu resido um tanto que distante daqui, mas ao tomar conhecimento da passagem dele, eu entendo que não existe distância para quem nunca teve distância para chegar nos lugares. Então nós que perdemos. Para nós representa uma grande saudade que vai ficar. Porque nós temos esse museu num colégio cristão, Rema, aqui em Franco da Rocha, num condomínio fora da cidade, onde ele já visitou, ele já fez palestras. Nós entendemos a importância do trabalho dele. Nós respeitamos essa disposição que ele tinha de, durante a vida toda, estar falando sobre o Holocausto, levando a verdade para as pessoas. E nós respeitamos muito isso. Nós entendemos o sofrimento dele e a disposição dele de lutar para que isso nunca mais acontecesse. Ben Abraham nos ensinou a todos o valor de lembrar. Existe um salmo que estávamos dizendo durante a cerimônia que diz: não vou morrer e vou viver para relatar o acontecido. Deus me fez sofrer, mas não me entregou à morte. As palavras do Ben Abraham de todos os dias, de todos os atos. Ele viveu para nos ajudar a lembrar, como fez Simon Wiesenthal, o caçador de nazistas, como fez Elie Wiesel, o Prêmio Nobel da Paz. Para nós, Ben Abraham foi o Simon Wiesenthal e o Elie Wiesel brasileiro. E nos trouxe memória viva. É um momento muito triste, é um momento de despedida. A comunidade perde talvez um dos seus grandes símbolos da memória, e de lutar para que não se perca o passado. Há muitos anos, quando nós começamos o projeto da Marcha da Vida, no começo dos anos 90, ele tinha muito orgulho do nosso projeto e dizia para nós: eu posso ir em paz, vocês são o meu Cádiz, vocês são minha continuidade. Eu vim hoje prestar essa homenagem e dizer para ele, nos seus momentos derradeiros, de que a chama dele, a Marcha da Vida, continua levando. Ben Abraham será sempre lembrado por ser um homem incansável, sionista, por querer educar e transmitir importantes valores para todas as gerações. Obrigada, Ben Abraham, sua história nunca será esquecida. E agora estou me sentindo realizado vendo que a memória, que os trágicos acontecimentos têm a sua continuidade para o mundo aprender o que aconteceu quando um regime totalitário, como foi o regime nazista de Hitler, chega ao poder. Estado de Israel, cuja existência é a garantia de todos nós que o Holocausto, os pogroms, as inquisições, os massacres nunca se repetiram contra o povo judeu. Am Israel.